Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está aqui com a gente no canal Colégio do Discípulo. Antes da gente entrar aqui no nosso assunto, e hoje o assunto está muito bom, tá? Esse vídeo é voltado para o nosso projeto Não Deixa a IBD Morrer. Então quero aqui hoje mais uma vez compartilhar experiências, falar com você sobre a responsabilidade de um professor, a vocação de um professor, e assim, com mais um vídeo, tentar ajudar na sua EBD. Você ainda não sabe que projeto é esse? Então eu vou colocar para você um vídeo bem rápido para você entender do que se trata esse projeto, Não Deixe a EBD Morrer, e aí você vai entender melhor. Como vai a EBD na sua igreja? Essa é a pergunta que nós fazemos, e essa pergunta é interessante porque faz a gente pensar, refletir, e se a EBD morresse? E se ela não existisse mais? Quais seriam as consequências para uma igreja que não tem mais a EBD? O panorama atual da escola bíblica dominical no Brasil é preocupante. Grandes expositores, teólogos, pregadores como Charles Spurgeon disse que a igreja que negligencia a escola bíblica dominical prepara o próprio caminho para a apostasia. É bem verdade que o ensino bíblico é o que mantém uma igreja de pé. Pensando nisso, quando nós olhamos para alguns locais do Brasil e até mesmo fora do Brasil, nós vemos igrejas que não têm mais a escola bíblica dominical. Outras até têm, mas ela está sobrevivendo, remando contra a maré, andando na contramão. Alguns locais têm alunos, mas não têm professores. Outros têm professores, mas não têm alunos. O investimento não é adequado. As pessoas não se interessam. Pensando nessa série de problemas envolvendo a nossa querida EBD, estamos empenhados para te ajudar. Estamos com cursos de capacitação para professores, materiais totalmente gratuitos oferecidos por canais que se comprometem com a Escola Bíblica Dominical. E nós, do Colégio do Discípulo, somos um deles. Então, se você quer participar, sua igreja precisa de ajuda, está gritando por socorro, o que você vai fazer? Entre no Telegram Colégio do Discípulo EBD. Se inscreva no nosso canal no Telegram. E na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no grupo no WhatsApp. Faça isso e nós vamos oferecer todo o material gratuito para ajudar na Escola Bíblica Dominical. Não vamos deixar a nossa EBD morrer. Na descrição você vai ter o grupo no WhatsApp, tá? Não deixa a EBD morrer. E lá nós estamos trabalhando esse tema dia após dia. Então vale a pena você terminar esse vídeo aqui e lá na descrição entrar no grupo no WhatsApp. E, obviamente, se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, gente. Aqui é um canal comprometido com a Palavra de Deus, aonde nós estamos sempre ensinando a Bíblia, tá? Também tem nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. É muito bom você se inscrever aqui. Dê o seu like também, tá? O joinha. Ativa o sininho para você ser notificado sobre cada vídeo que a gente colocar aqui no canal, tá bom? E será um prazer. Comenta aí, tá? Se você está se inscrevendo hoje, deixa nos comentários. Se você já é inscrito, comenta também. Eu quero ouvir de você qual o seu nome, qual a sua cidade, da onde é que você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários como... Isso aqui é muito importante, eu vou destacar essa parte aqui. Deixa nos comentários como está a Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Qual é a ajuda que você acha que precisa? Deixa nos comentários. Você só vai conseguir se comunicar com a gente através dos comentários e aí a gente vai entender melhor como podemos te ajudar. Então faça isso, é muito importante, tá bom? Dê sugestões aí nos comentários, diga do que você acha que seria interessante de repente a gente falar, tá bom? Para você que já é inscrito, meu muito obrigado, meu muito bem-vindo. Deixe nos comentários também se você já é inscrito. E muito importante também, comenta aqui você que está no grupo no WhatsApp. Deixa aqui nos comentários, eu estou no grupo Não Deixa a EBD Morrer, tá bom? Teremos um prazer em te responder e iremos conversar através dos comentários, tá bom? Gente, depois da vinheta eu quero falar com você o assunto de hoje dessa nossa etapa desse projeto. Conta-se que um homem fez faculdade de engenharia e ele tinha medo de altura. Isso atrapalhou muito o profissionalismo dele. Ele não conseguiu exercer bem o seu trabalho como engenheiro e acabou desistindo daquela profissão e tocando a vida tentando outros meios de sobreviver. O que isso tem a ver sobre o assunto de hoje?
Um professor precisa de vocação. Um engenheiro não pode ter medo de altura. Então aquele rapaz ele poderia ter o conhecimento sobre engenharia, mas a prática não seria muito boa. Vamos lá. O que é chamado? O que é vocação? O chamado é justamente a vocação espiritual. É uma convocação do próprio Deus, aonde Deus separa e capacita pessoas para cooperarem com seus planos na terra. Por exemplo, ele diz para Jeremias 1,5: Antes de formá-lo no ventre, eu te conheci. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ele diz para Isaías 6,8: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Efésios 4,11, Paulo fala dos ministérios, e esse vai ser o nosso texto base, daqui a pouco eu leio com você. Romanos 11:29, Paulo diz: Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, gente, o chamado, tá, é um convite e uma direção divina para que uma pessoa cumpra um propósito específico no reino de Deus. Esse chamado pode ser geral, né, comum a todos, como por exemplo o ID, ou específico. Então, quero usar o ID aqui para especificar algo aqui. Pregar a palavra é para todos e não é para todos. Como assim? O ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é um chamado universal. Todo cristão tem que falar de Jesus. Agora, a pregação, a exposição bíblica, aquele que sobe no púlpito e consegue explanar um texto bíblico, isso aqui já é vocação. Então, gente, existe o chamado geral, existe o chamado específico. É direcionado a ministérios e funções particulares, tá bom? Então, é nosso dever testemunhar a Cristo, mas ensinar, pregar, discipular, interceder, servir, liderar, pode ser um chamado específico para determinadas pessoas. O que nós estamos vendo hoje, às vezes, é uma pequena confusão de pessoas exercendo alguma função sem ter chamado, e pessoas que têm chamado, mas não estão exercendo tal função. E isso passa por dois personagens aqui que são culpados. Primeiro é uma liderança. Um pastor que coloca a pessoa no lugar que ela não tem chamado, ele não teve discernimento, ou ele tendo discernimento, por causa da necessidade do momento, colocou pessoas onde não era para colocar. Gente, se você usar o atacante do seu time, o cara que faz gol em todo jogo, lá na lateral não vai dar certo. Se você colocar ele na zaga, pior ainda. Você já pensou se o Romário jogasse de zagueiro? Então, você tem exemplos, como por exemplo, eu me lembro do jogador chamado Caio, que teve que ficar no gol porque o goleiro se machucou, foi expulso, eu não lembro, mas ele teve que ocupar aquela área lá porque não tinha ninguém. E aí, por causa da necessidade do momento, um jogador que é muito bom em fazer gol teve que defender gol. E você sabe que essa não é a especialidade da pessoa. Então, às vezes, por causa da necessidade do momento, coloca-se alguém onde não tem que estar. Tá? Então, essa culpa aqui cai em cima dos líderes. Mas cai também em cima do liderado. Por quê, gente? Porque eu sei que não tenho chamado para aquilo, mas eu exerço a função. Ou essa pessoa ela também não está tendo discernimento, ou essa pessoa ainda não descobriu o seu chamado. Então é muito importante o que a gente vai falar aqui hoje. Quer um exemplo? Hoje todo mundo quer pregar. Eu só escutei até hoje na minha vida um obreiro dizer: eu não sei pregar. Eu sei falar de Jesus, mas subir no púlpito e pregar eu não sei. Só escutei uma pessoa falar. Agora, o que eu já escutei de obreiro reclamando: pastor, me bota para pregar. E quando coloca aquele obreiro para pregar é um desastre. Por quê, gente? Porque ele não tem vocação. E por que as pessoas não se enxergam dentro daquele chamado? É rebeldia o pastor me colocar para exercer determinada função e eu dizer que eu não tenho esse talento, que eu não tenho essa vocação? Por exemplo, você pode me botar para pregar na sua igreja, mas se você me colocar no ministério de louvor, vai ser um horror. E fica aqui outra questão. O que tem de gente em ministério de louvor que não sabe cantar? Gente, fica feio. Ah, todo ser que tem fôlego louva ao Senhor. Não vou entrar aqui nesse texto, porque senão a gente vai fugir um pouco do foco. Mas
faça uma exegese do texto para você usar o texto. Por que todo ser que tem fôlego louva ao Senhor? Será que louvar é só cantar? O que o texto está dizendo? Gente, fica feio. Por que esse desespero de ter um ministério de louvor, né? Agora que as liturgias da Assembleia de Deus está mudando um pouco, é ministério de louvor no início. E para que ter gente que não sabe cantar cantando? Para que ter gente que não sabe pregar pregando? Qual é o perigo de ter alguém em cima do púlpito que não tem vocação para aquilo? Agora, como você soluciona essa culpa sua? Você precisa entender seu chamado. Tem muita gente que está no chamado errado porque ela não sabe qual é o chamado dela. E o erro dessas pessoas é tentar descobrir o chamado exercendo. E não é assim que se descobre o chamado. Eu não vou descobrir que não sei dirigir quando eu sentar no carro e pegar no volante e bater, matar alguém. Não. Você precisa, antes de exercer, entender qual é o seu chamado, qual é a sua função. É por isso que eu usei o engenheiro. Porque imagine uma pessoa, olha o desastre. A pessoa que paga uma faculdade, que paga caro, e na hora de exercer a profissão, ele vê que tem um problema nele que não o permite exercer aquela profissão. Por exemplo, eu não posso ser médico. Porque se você me mostrar alguém operando, sabe? Alguém com um machucado grave, com um ferimento aberto ou algo do tipo, eu vou até passar mal. Então eu não sirvo para ser médico. Se eu fizesse faculdade de medicina, seria um desastre. Então primeiro você tem que descobrir qual é o teu chamado. E como que eu descubro o meu chamado? Não é exercendo. É, primeiro, buscando a Deus intencionalmente. Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Ele conhece elas e elas seguem a ele. Então, você precisa ter rotina de oração, leitura de Bíblia e um silêncio diante de Deus, esperando que Deus mostre qual é o seu chamado. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa buscar. E quer ver uma dica interessante? Observe as suas inclinações e dons. 1 Pedro 4:10, Pedro diz: cada um administre aos dons o dom como o recebeu. Então Deus já colocou dons espirituais e habilidades em você. Tem gente decepcionada achando que não tem chamado. Observe quais são os dons que você tem. O que você faz bem, o que você faz com alegria e fruto. Isso pode indicar o seu chamado. Quais atividades da igreja te animam? Quais necessidades te incomodam profundamente? Pergunte a Deus se esse é o teu chamado. Procure, busque em oração. Paulo diz que nós precisamos buscar os melhores dons. Uma outra dica para você descobrir o teu chamado é você não exercê-lo diretamente sem saber se tem. Por exemplo, se você receber a liderança dos jovens sem você ter chamado, você pode matar todo aquele departamento. Então, primeiro você tem que servir aonde for preciso. Já teve alguém que disse que um bom líder, um bom liderado será um bom líder. Gente, 90% dos casos, aquele que Deus tem um chamado para fazer algo, antes ele vai começar por baixo. Um superintendente vai ser um vice-superintendente primeiro. Um Elias sempre vai ter um Eliseu perto. Um Moisés sempre vai ter um Josué perto. Sirva naquilo que for preciso. Então tem um chamado específico que muitas vezes se revela enquanto você serve em geral. Então não queira logo estar no topo, não queira logo ser o professor, mas primeiro ajuda, primeiro sirva e vai perguntando para Deus e vendo se esse é o seu ministério. Outra coisa, escute o que os outros falam sobre você. Às vezes nós não gostamos de crítica, mas às vezes a crítica nos faz entender se nós estamos exercendo aquilo bem ou não. Deus usa líderes espirituais, irmãos maduros, tá? Não vai ouvir qualquer fofoqueiro, não é isso que eu estou dizendo. Irmãos maduros para confirmar o teu chamado. Conversa com seu pastor, com seu líder espiritual. Pergunta se você acha que pode ser um professor. O senhor enxerga isso em mim? Mas não fique triste se ele disser que não, porque eu tenho certeza absoluta, se você não for um professor, Deus quer te usar em uma outra área que você vai encaixar perfeitamente. Outra dica, esteja sensível à voz e à vontade de Deus. Isaías 30:21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Então Deus ele pode falar através de impressões espirituais, palavras proféticas equilibradas e confirmadas, tá? Sonhos, circunstâncias no dia a dia que se repetem, a paz no coração diante daquela situação. Então, mantenha uma vida espiritual diária. Quando você sentir algo forte no coração, ore, peça a Deus confirmação. O Deus que a gente serve ainda confirma. Então estuda a palavra de Deus. Outra coisa importante, estudando a palavra de Deus, é entender o que a gente está fazendo aqui hoje. O que é chamado, o que é ministério. Entenda sobre aquilo antes de você exercer. Eu vou falar para você. Tem gente sendo professor da escola dominical que não sabe o que é ser professor.
Tem gente sendo superintendente que não sabe o que é ser superintendente. Tem superintendente que serve muito mal como professor, porque não estudou o chamado, não entendeu o que é aquilo, não entendeu como servir naquilo. Paulo diz a Timóteo 3,17, você tem que ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não adianta apenas ter o chamado, mas tem que ter o chamado e entender sobre o chamado. Tem presbítero que não sabe o que é ser presbítero, gente. E como tem? Você já reparou que Deus ele sempre usou pessoas, e essas pessoas que tiveram chamado primeiro foram preparadas? Moisés, Samuel serviu perante Eli no templo para ser preparado para ser sacerdote. Jeremias, Paulo, nem se fala. Paulo foi discipulado. Paulo primeiro aprendeu o próprio Jesus. Só começou o ministério com 30 anos. Antes disso, ele cresceu em estatura e graça. Então, aceite que o chamado é uma jornada. Primeiro, aceite o chamado. Não insista naquilo que Deus não te chamou. Se o teu chamado não é ensinar, não ensine. Tem gente que entende tão bem as escrituras, mas não consegue ensinar aquilo para as pessoas. Aceite o teu chamado. E aceite que esse chamado é uma jornada. Você não vai saber de tudo logo, imediatamente. É processo. Deus revela por etapas. A palavra dele é lâmpada, é luz que vai revelando. O chamado ele se desdobra com o tempo. Então, para descobrir o seu chamado, busque a Deus de todo o coração. Sirva com fidelidade onde houver oportunidade. Preste atenção aos dons e paixões e resultados. Ouça a voz de Deus e também dos seus líderes espirituais e mantenha o coração disponível. Deus sempre vai chamar quem está disposto. Antigamente, os pastores perguntavam como está seu tempo. Agora, a maioria, ou não vou dizer a maioria, mas alguns pastores consagram o cara missionário ao que quer que seja, sem nem perguntar, você tem tempo? Está disponível? Tem disposição? Então isso é muito importante. Gente, tem gente que não consegue exercer a função da que ela está simplesmente pelo fato dela não ter vocação. Então, olha só, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele mesmo, chamado nasce nele. Nasce, é bom você entender isso, nasce nele. Ele deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Opa, parando aqui. Doutores é mestre, professor, é aquele que ensina. Então é um chamado dado por Cristo. Tá? Para quê? Aqui também fica muito importante. Não é para você se achar, não é para você achar que eu sou professor, sei mais que todo mundo. Não, ele fez isso querendo o aperfeiçoamento dos santos. Em primeiro lugar, o seu chamado é para aperfeiçoar outras pessoas. Para a obra do ministério. Segundo, é para a obra do ministério. Tá? É para que você exerça o ministério que ele te chamou. Terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Você não tem o chamado de professor para nada mais do que isso. É para edificar o corpo. É para você ser servo da igreja que você está. Porque tem professor achando que ele é mais importante do que o pastor da igreja. Meu amigo, você só está aí para servir a igreja que você está. Primeiro, entenda isso. A vocação do professor da escola bíblica dominical não é apenas uma função administrativa ou uma simples atividade de ensino. É uma vocação dada por Deus, com o propósito de transmitir a palavra, formar discípulos e edificar a igreja. Então, primeira coisa é o que eu falei. O chamado, a vocação para ser professor é de natureza divina. Essa palavra, doutores, aqui em Efésios 4, é didáskalos, que significa alguém que instrui com autoridade e clareza a palavra de Deus. Então a Bíblia mostra que o ensino é um dos dons ministeriais fundamentais para o ministério da igreja. É por isso que Tiago diz que, Tiago 3,1, meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, não é porque você quer. Se você sentir que não tem esse chamado, não seja, porque olha o que o Tiago está fazendo. Muito de vós não sejam mestres, porque o juízo será mais duro para aquele que ensina. Olha, está pensando que é fácil? Que é brincadeira? Não, é coisa séria. Outra coisa, dedicação. Romanos 12,7. Se é ensinar o teu chamado, que haja dedicação ao ensino. Então, tudo que eu estou falando aqui não vai valer se você não é dedicado. Tem que ter chamada? Tem, mas tem que ter dedicação. Paulo está dizendo, se o teu chamado é ensinar, pronto, tem chamado. Mas tem que ter dedicação, que haja dedicação ao ensino. Professor que não tem dedicação, que não se prepara, sai da mesmice, irmão. Deus quer te levar para outro patamar.
Deus quer que você seja um professor qualificado. Como? Tendo dedicação. 1 Timóteo 3,2, o bispo deve ser apto a ensinar. 2 Timóteo 2,24, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser apto a ensinar. Então, para ensinar, meus irmãos, tem que ser apto. O professor da IBD precisa reconhecer o chamado de Deus e não se limitar a um ativismo religioso. A vocação envolve responsabilidade espiritual e prestação de contas diante do Senhor. É por isso que Tiago diz que haverá um rigor, um juízo maior, porque a responsabilidade do professor é ensinar a palavra. Então, gente, vai um alerta aqui. Tem muita gente esforçada, tem muita gente de bom coração, mas não tem vocação. O ensino não vai fluir porque ela não tem chamado. Em contrapartida, tem muita gente que tem chamado, mas não tem dedicação. Gente, como eu conheço pessoas dedicadas, que realmente querem fazer. Ela está ali com sinceridade, com o coração aberto. O líder não tem sensibilidade, botou essa pessoa para dar aula, mas ela não consegue, porque ela não tem chamado. De repente ela conseguiria para as crianças. De repente, em outra área da igreja, com certeza ela se encaixa. E feliz é um pastor que entende que aquela pessoa vai servir melhor em outra área, porque ela é dedicada. Mas, gente, não basta só dedicação. O que Paulo fala em Romanos 12,7 é que tem que ter chamado e tem que ter dedicação. É a receita do bolo, senão o bolo não vai sair bom. Então tem que ter. Não é o Jonathan que está falando, é a palavra de Deus. Começa a olhar mais para você e perceber que eu tenho chamado, tá? Porque outra questão é, não caia no erro de você ter o chamado. É por isso que o que eu ia falar no final, eu falei no começo. É como descobrir o chamado. Porque você não pode cair no erro se você não está conseguindo transmitir uma boa aula, se você não está conseguindo que sua aula flua bem, você assistir esse vídeo aqui hoje e bater o martelo, olha, eu não tenho chamado. Não. Você precisa saber de Deus. Você precisa olhar para você. Você precisa perguntar a Deus. Você precisa orar. Você precisa entender. Tudo que eu falei aqui no começo, para você entender qual é o teu chamado, você precisa colocar em prática. Você precisa conversar com o teu pastor, com pessoas maduras. Você precisa entender os dons que você tem, se realmente são para isso. Sabe por quê, gente? Porque tem gente que tem chamado, que tem vocação para ensinar, mas não estão conseguindo desenvolver bem. Alguns porque já começaram ensinando. E esses, assim como eu, vão começar a aprender. Sabe aquele carro que pega no tranco? É assim. Tem que botar na ladeira, tem que empurrar, tem que virar a chave, vai pegar. O que eu estou dizendo com isso? Que você tem um chamado, mas você precisa desenvolver o chamado. Como eu disse aqui, o chamado é uma jornada. Moisés passou 40 anos no Egito, mais 40 no deserto, para depois ser um bom líder. É isso que eu estou falando aqui. Jesus viveu 30 anos para ter 3 de ministério. Todo chamado e vocação é processo, é etapa, é jornada. De repente, você é o soldado que foi jogado na guerra. Agora você vai ter que aprender a atirar, você vai ter que aprender as técnicas de batalha. Não só de ataque, mas de defesa. Porque você está já no campo de batalha. Então não estou dizendo aqui que todo aquele que não está conseguindo dar aula não tem vocação. Eu estou dizendo aqui que você precisa de fato entender se é o teu chamado. Então é muito importante o professor saber o chamado que ele tem. Conhecer o chamado, conhecer a vocação. As qualificações do professor vocacionado, olha só. Primeiro, as características espiritual. O professor vocacionado tem que nascer de novo. Ele precisa ser alguém que já foi regenerado, que já nasceu de novo. Até porque, irmão, vamos falar a verdade? Tem coisa que a gente passa que só com um novo nascimento. Só tendo vida de oração, Colossenses 4,2. Só sendo cheio do Espírito, Efésios 5,18. Não vos enchei do vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma das principais características tem que ter amor pela palavra. Eu já ouvi professor dizendo que eu não leio a Bíblia todo dia porque eu já conheço aqui, eu já li sobre Davi, para que eu vou ler de novo? Tem que ter amor pela palavra. Porque você está ensinando a palavra. Tem que ter testemunho irrepreensível. 1 Timóteo 4,12. Aprovado. Porque você não pode estar ensinando se você não tem uma vida que tenha um testemunho irrepreensível. Agora, não é só qualificação espiritual. Também tem que ter qualificação técnica. Uma delas é a habilidade em comunicação clara. E isso aqui, o enchimento do Espírito Santo também vai te ajudar. Quem lembra de Pedro, que depois de ser cheio, foi um ótimo expositor da palavra? Quem lembra de Atos capítulo 4, que a gente está estudando na escola bíblica dominical? Eles foram cheios do Espírito e anunciavam a palavra com ousadia. Tem que ter conhecimento bíblico sólido. 2 Timóteo 2,15. Tem que ter didática e planejamento. Provérbio 16,1, o sábio Salomão diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca.
Relacionamento interpessoal. 1 Coríntios 9, 22. Eu fiz-me de fraco para com os fracos para ganhar os fracos. Eu fiz-me de tudo para todos para, por todos os meios, chegar à salvação de alguns. Então, tem que ter relacionamento interpessoal. O professor não pode ser inimigo dos alunos. E se você descobrir que tem um chamado, se você já exerce a função de professor, ou se você não exerce, mas esse chamado queimar no seu coração, aí fica uma outra pergunta. Eu tenho que me oferecer? Eu tenho que brigar para tomar o lugar do professor que está lá? Não. Você tem que apenas orar. Porque o chamado nasce no coração de Deus e ele vai despertar a tua liderança. Vai ser perceptível. Agora, você tem um chamado, entenda que você vai ter desafios. Os desafios da vocação docente. Os desafios modernos são muito piores do que os desafios que os mestres antigos tinham. Por quê? Você tem o desinteresse das novas gerações. Você tem a concorrência com tecnologias. Você está me assistindo através da internet. Então, se a tecnologia não for bem utilizada, ela pode virar concorrência. O professor hoje ele tem que estar muito mais preparado, porque na internet o seu aluno vai comparar você com o professor da internet. Eu já ouvi relato de jovens que dizem que não vão para a escola dominical porque preferem ouvir o professor que dá aula no YouTube. Então você tem essa concorrência hoje. Uma coisa muito triste, mas tem a falta de valorização do Ministério do Ensino. Hoje um pregador é mais valorizado do que aquele que ensina. Hoje o líder do departamento tal, ele ganha homenagem no final do congresso, mas um professor não tem homenagem. E claro, a gente não tem que esperar isso não. Mas isso só transmite a falta de valorização ao professor. Não entra nessa não, filho, se você está esperando reconhecimento do homem, valorização humana. Pelo contrário. Deus falou para Jeremias, você vai ser perseguido por causa da palavra que você vai pregar. Deus falou para os apóstolos, vocês vão ser perseguidos por causa da palavra. Em alguns lugares, em alguns casos, um professor pode até ser perseguido. Porque tudo que um falso mestre, um falso líder ensina, um professor vai mostrar na Bíblia. Então, hoje tem uma falta de valorização do Ministério de Ensino. Nós que trabalhamos até com as redes sociais, nós vemos essa desvalorização com a gente. A gente disponibiliza um material de graça, gratuito. Tem lá um númerozinho de um Pix para você contribuir. Não chega para mim Pix. E olha que chegam no privado e querem mandar em você, como se você estivesse fazendo um trabalho obrigatório para aquela pessoa. Isso transmite essa falta de valorização. A valorização do ensino também fala de um bom investimento na escola dominical, de dar os recursos necessários para um professor. Tem professor que ensina sem recurso visual, não tem quadro, não tem projetor, não tem datashow, não tem nada. Alguns não têm nem a sala apropriada para dar uma aula. Isso é falta de valorização no Ministério do Ensino. Claro, se a igreja não tem condição, o professor vai se adaptar. Deus te deu esse talento, essa vocação, melhor dizendo. E um outro desafio moderno é a pressão por resultados rápidos. Talvez você esteja nessa luta por descobrir o seu chamado, porque você tem sofrido uma pressão, por resultados. E com Deus não é assim. Tem gente que vai ter um chamado que vai fluir muito rápido. Outros não. O chamado, eu falei, já repeti, é processo. Mas vamos lá para a gente terminar? A recompensa do professor vocacionado. 1 Coríntios 15, 58. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Daniel 12, 3. Os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. 2 Timóteo 4, 7, 8. Paulo diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira e terminei a fé, mas ele termina dizendo, está guardada para mim a coroa da justiça. Se você faz com dedicação, se você faz com sinceridade, o teu galardão está guardado com Deus. Então, o ensino fiel, ele gera um fruto eterno. Mesmo que os resultados pareçam invisíveis, ou que o homem não te recompense, Deus vê, Deus recompensa e Deus multiplica. Então, ser professor da escola bíblica dominical é mais do que uma tarefa, é uma vocação sagrada. O Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor sustenta aqueles que se colocam à disposição para ensinar com fidelidade e amor pelas almas. A igreja só será forte se estiver bem ensinada. A EBD é um dos maiores meios para isso. Então, reafirme o seu chamado diante de Deus. Busque crescimento espiritual e pedagógico.
Ensine com paixão, autoridade, mas sempre com humildade. Ame os seus alunos como Cristo amou você. Nunca abandone a palavra de Deus, tá bom? Eu espero ter ajudado você com esse vídeo, espero ajudar você com os demais vídeos, porque nós não vamos deixar a IBD morrer, tá? Procure, entenda o seu chamado, saiba se você é vocacionado para ser professor. E se você for, invista nisso, tá bom? Se você não for, através desse vídeo e através dessas atitudes agora, você entender que não tem chamado para ser um professor, eu tenho certeza que Deus está despertando isso em você, porque você precisa estar no lugar aonde Ele precisa te usar. Tem gente dedicada dando aula, que não está conseguindo transmitir a aula, mas seria um ótimo líder de missões. Se estivesse no departamento dos jovens, a igreja teria já crescido com a quantidade de jovens. Se estivesse em outros departamentos da igreja, com certeza estaria dando muito mais frutos. Então que você entenda isso, peça a Deus direção, ore e vai para dentro do chamado que Deus tem para a tua vida. Gente, deixe nos comentários se você gostou desse vídeo, deixe algumas sugestões para vídeos novos desse projeto, fale um pouco o que você está achando do projeto Não Deixe a EBD Morrer, se tem ajudado você, se tem ajudado a sua igreja local, tá bom? Eu quero saber de você, porque eu preciso conversar com você sobre isso. E se você disser para mim que você está usando esse projeto na sua igreja, eu quero chamar você no seu WhatsApp e conversar com você, porque eu tenho uma proposta para a gente trabalhar nisso juntos. Então deixe nos comentários, a minha igreja está usando esse projeto e nós iremos trabalhar ainda mais para que esse projeto venha crescer. Um abraço, Deus abençoe sua vida, até os próximos vídeos em nome de Jesus, se Deus permitir.